Olá, boa noite para todo mundo que está chegando por aí. Tudo bem com vocês? São 8 horas aqui na Inglaterra. Boa noite, uma boa noite clara, amo. E aí no Brasil, 4 da tarde. Então, boa tarde para todo mundo. Como é que tá a vida aí? Quarentena ainda tá pegando para todo mundo? Bom, hoje nós vamos ter uma convidada especial, convidada aí de Santo André, mas ela já fez uma pequena trajetória aí até chegar aqui no Reino Unido e hoje ela mora aqui bem pertinho, ela já tá por aí. Deixa eu chamar a Simone Prazeres aqui, nossa live de hoje. Muito bom poder bater papo com tanta gente diferente, tanta gente interessante, com ideias, com vidas, histórias de vidas muito legais. Olha ela aí, que linda! Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. E como é que anda aí a Nottingham? Tá gostando? Tô gostando, sim. Tô Ah, gostando então tá bastante. bom. Ah, muito bom. Deixa eu só arrumar aqui, que eu tinha arrumado a câmera, agora ele subiu aqui e me cortou um pouco a cabeça. Ah, então tá bom. Bom, o pessoal tá entrando aí, então quem não conhece como que funciona as lives, vamos fazer uma ajudinha aí. A gente espalha, né, que hoje ia ter a live com a Simone, mas aí embaixo, pertinho da caixinha de comentários, tem um aviãozinho, um desenho aí de um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, aí vocês vão ver que vai aparecer um nome de muita gente, uma lista de pessoas. Vai mandando, vai disparando aí, chamando o pessoal para participar da live. Que hoje a Simone vai compartilhar um pouco da trajetória dela até chegar no Reino Unido e principalmente sobre a carreira dela, que é muito legal. Ela é uma cabeleireira aí de mão cheia. Foi uma recomendação até da minha tia. Eu conheci a Simone lá no Brasil. Simone, você vai acreditar que eu descobri hoje. Olha lá, mandei. Nottingham lembra Santo André. Ah, é igualzinho, né? Esse aí é Não, meu mas marido. eu acho bem parecido mesmo. Quando eu cheguei aqui, assim, eu acho que foi bem familiar, assim, não é uma cidade tão grande, não é uma cidade tão pequena. Tem o calçadão, né? Tem aquela coisa, assim, do centro. Então, eu acho bem parecido, sim. Eu achei bem confortável, até foi até mais fácil a adaptação pra gente por essa similaridade. Olha que legal, mais um ponto positivo aí. Então, o pessoal já está chegando. Eu tenho aqui, eu gosto sempre de fazer uma apresentação, né, sobre a convidada. Então, eu vou falar um pouquinho da Simone. E você não vai acreditar, Simone. Eu descobri que a gente quase se encontrou lá pro ano de 2007, 2008, no mesmo curso. Você falou que fez um ano de letras, né? Aham, Eu estudei com fiz. o pessoal da sua turma. Você fez um ano, eu Sério? vim de transferida de outra faculdade e fui parar na mesma classe que você estaria. Você acredita? Olha, Porque sério? como eu faço a propaganda, né, das Aham. lives, eu mandei e teve uma menina que é minha amiga e ela falou, é a Simone, amiga do Rafael Pote? Eu falei, ah, não sei. Eu conheço a Nossa, Simone que legal. de outro contato, né? Ah, ela entrou aí, a Malu. Oi, Malu. Tô falando para ela que você acabou descobrindo que conhecia, a gente estava no mesmo lado, tá vendo como esse mundo é pequeno, Simone? Verdade, A gente, muito ó, quase pequeno. estudou juntas e agora você mora aqui do meu ladinho. Nós estamos, nós duas aqui, bem pertinho uma da outra, geograficamente, né? Muito. Verdade, verdade. Deixa eu apresentar a Simone. Bom, a Simone nasceu em Santo André, né? Sempre morou lá. Aí, até ela colocar o plano dela em prática, que foi morar no exterior. Daí, ela morou na Itália por 4 meses, ali no Lago de Como. Ai, que região mais linda. E depois, ela veio para Nottingham, que é aqui também, uma outra região linda, que ela estava falando que achou muito legal e tá gostando, porque até lembra um pouco Santo André. E desde abril de 2019, ela está aqui. Bom, aí ela fez vários cursos aí, achei bem interessante, né? Que ela estava buscando. Então, ela fez gestão ambiental, daí ela fez um ano de letras, daí ela fez cosmetologia, daí ela trabalhou muito tempo com vendas, daí ela fez design de interiores também, trabalhou nessa área por bastante tempo. Então você vê, mas só que a área de beleza sempre foi um hobby para ela, desde quando ela era criança. E achei muito interessante que ela falou assim, que pai e mãe sempre pensam assim na carreira do filho, que tem que ter uma formação acadêmica, mas aí ela ficava pensando nesse lance, essa paixão dela, né, nessa área, né, de beleza. É. Será que isso dá dinheiro? Então fica aquele conflito, a gente sempre pensa mesmo, né? Mas aí, enquanto ela trabalhava com vendas, ela já estava ali fazendo curso, se preparando, tudo na área de beleza. E ela sempre fazia uns extras, então, de final de ano em salão. Então, ela estava se preparando, fazendo os cursos, mas também já pegando a prática no negócio. Fazia a unha do pessoal da família,
Aí até que ela chegou e comprou um salão. Então ela vai contar um pouco disso tudo aí pra gente. O inglês dela ainda está na fase de aprendizado, mas tá, vamos, que agora está no lugar certo, né, Tá né, bom. Simone? Estamos aqui, tem que se emergir, né? Uhum. E eu achei tão legal que ela falou que os hobbies dela são assim, que ela gosta de comprar móveis antigos e revender. E ela reforma, então tudo que envolve coisas manuais, pintar a parede, ela falou que várias coisas que ela gosta de fazer. E ela também gosta de fazer projeto em 3D, design gráfico, então ela faz convite de casamento, capa de revista. Essa pessoa aí, quando né, você vai falando um monte de coisa, eu achei ela muito multi, assim, ela faz um pouco de tudo, né, Simone? Então ela Tá. concilia esses papéis aí de profissional, esposa, e ela é mãe de uma menina de 9 anos e também tem um enteado de 16. E atualmente, que é o que nós vamos falar bastante também, ela trabalha aqui na Inglaterra, em Nottingham, faz atendimento como mobile hairdresser. Agora mudou, agora ficou um nome mais chique ainda. E ela vai explicar o que é esse nome aí. Ela faz cabelo, maquiagem, unha, sobrancelha. E vamos começar a bater nosso papo. Olha só, eu achei interessante, né, que você falou que tentou fazer vários cursos e também tem uma formação acadêmica. E foram áreas bem diferentes da beleza, né? Que você fez gestão Sim. ambiental e fez um ano de letras, né? Mas aí, como que você finalmente chegou a ingressar de corpo e alma na área da beleza? Que eu contei um pouquinho, mas eu gostaria que você contasse mais detalhado essa trajetória sua na carreira aí. Na verdade foi assim, né? Como você disse, eu sempre gostei, desde criança. E a gente fica um pouco assim, o que será que a gente vai fazer, né, da vida e tal. E assim, aí tem a pressão familiar também. E aí, você vai fazer uma faculdade, né? E aí, o que você vai fazer de faculdade? Hoje em dia tem uma faculdade, né? Tem um curso específico para cabeleireiro na Embi Morumbi, em São Paulo, mas na época não tinha, né? Não era uma opção assim. Então você trabalhava com cursos e assim, os cursos bons eram muito caros e né? E aí tinha aqueles cursos que de cabeleireiro para trabalhar no Centrão, assim, no Corte Legal de Santo André. Então, bem assim, ficava assim, o que eu faço da minha vida, né? Será que é uma área boa, a área da beleza, assim? Na verdade, antigamente eu acho que não era tanto em evidência, né? Hoje em dia você Sim, vê as pessoas estão se cuidando mais, não só mulheres, mas homens também. Homens verdade. também procuram a área da beleza para fazer uma depilação, para fazer a sobrancelha. Eu tenho clientes que fazem progressiva, né, para fazer um penteado, né, aqueles mais batidinho, corta bem baixinho do lado, e em cima faz um penteado. Então, assim, eu acho que mudou muito essa visão, né, da área da beleza. Antigamente, as senhoras, né, por exemplo, faziam aqueles bobs, tudo, mas você pensava numa senhora de 50 anos, ela já era muito velha. Hoje, uma É, pessoa de 50 anos, gente, ela vai pra balada, ela faz tudo, assim, ela tá super antenada, né, e, assim, elas estão se cuidando mais também, né? Então, o limite de idade, assim, aumentou, então o público veio ganhando força, né? Conforme os anos. E também com isso veio ganhando força a minha vontade de entrar na área, porque eu sempre gostei, mas assim, um dos motivos, além de eu ter gostado, um dos outros motivos que me fez realmente decidir por isso é querer mudar de país. Né? Desde quando eu era adolescente, assim, eu tinha amigas que faziam intercâmbio, tudo, e eu não podia, porque financeiramente falando, eu não tinha condições, né? Aí eu pensei em fazer au pair, que é aquele mais baratinho, intercâmbio, que você vai trabalhar e cuidar de crianças e tal. na Mas aí casa. a gente é adolescente, jovem, se apaixonou e tal. E aí eu comecei a namorar, noivei, e aí assim os planos foram mudando, assim, sabe? Foi tomando outro rumo. Então, mas eu nunca esqueci, tipo assim, que eu queria ir pra fora, entendeu? Então, eu sempre fui trabalhando e mandando currículo para vários países. Quando eu digo que eu queria ir para fora, é porque eu queria ir para fora mesmo, assim, eu me sentia fora da caixinha no Brasil, assim. Então, eu poderia ir para o México, eu mandava currículo para Argentina, queria fazer curso em outros lugares. Então, a primeira oportunidade que aparecesse, eu ia encarar. E aí, um dia, no trabalho, eu trabalhei muito tempo com vendas, né? Conheci um cliente que ele tinha uma empresa nos Estados Unidos. Uia. E aí eu falei, nossa, é agora, né? E eu tinha acabado de me divorciar e tudo.
E aí eu tentei, fui falando com ele falou assim, ok, né? Você pode vir e tal, só que eu tinha já minha filha e tal. E aí ele falou assim, olha, só que a gente vai fazer um teste, uma experiência de 3 meses, só que você teria que vir sozinha. Eu falei, gente, como é que eu vou largar minha filha para trás? Né? Tem muita gente que faz isso, não julgo, né? Cada um tem os seus motivos, tudo, mas para mim isso era um absurdo, assim, era uma coisa que eu nunca faria e tal. E aí eu já tava namorando, me divorciei, né, do pai da minha filha. Aí eu comecei a namorar com o meu atual marido. E aí ele falou assim, tá, mas e se você conseguir essa vaga nos Estados Unidos, o que você vai fazer comigo? Eu falei, se você quiser ir, você vai, se não quiser, não vai. Tipo, eu não paro mais minha vida por causa de outra pessoa, né? E aí, enfim, daí, a partir desse momento eu falei assim, eu vou cumprir o que eu quero fazer, assim, sabe? Eu quero sair, eu vou dar um jeito de sair, não importa. Eu não vou me apegar a mais nada, enfim. E daí a família do meu marido tinha cidadania, mas ele não tinha a menor ideia, se ele não queria De ir onde para, começar? ele não queria ir, né, para fora do país. E aí, um primo dele, de muito tempo atrás, tinha feito a cidadania italiana. E aí, o que aconteceu? Assim, a minha família tem também, mas aquela confusão, falta documento, isso e aquilo, daí os tios obrigados, aquela confusão danada. Hum. E aí, a família do meu marido, esse primo já tinha feito, então já tinha a pasta, né? Uhum. E aí, daí ele foi perguntar para esse primo, que inclusive mora aqui na Inglaterra há muito tempo, e aí ele falou assim: e aí, tá, eu queria ver para fazer a cidadania, tal, pra gente, pra tentar. Coloquei aquela pulguinha atrás da orelha do meu marido e ele começou a pesquisar. E aí ele foi pesquisando, e aí o primo dele falou assim, olha, eu até tenho os documentos, mas se você quiser, eu vou te cobrar 25 mil reais. Tipo, poxa, né? E aí virou uma questão de honra pro meu marido isso, porque ele achou, assim, muito, muito chato, né? Porque os documentos, eles teriam que ser tirados todos novamente, né? Era só para dizer onde estavam os documentos do antenato, né? Porque ia ter que tirar a certidão, tudo tem que ser atualizado. Então, aqueles 25 mil reais era, assim, rasgar mesmo, assim, sabe? E aí eu falei pro meu marido, falei, poxa, se fosse 5 mil, a gente até, né, ok. Porque tem um trabalho, né? Tem todo um trabalho para fazer isso. Mas 25 mil reais, não dá, né? O dinheiro que a gente vai para lá, vai fazer e tal. Mas enfim, aí E que ano surgiu foi essa. isso, Simone? Que ano que foi isso que você começou já a instigar aí seu marido com a pulguinha lá atrás da orelha dele? Que ano que foi Desde que isso? eu descobri que ele tinha cidadania, desde 2016, acho. Ah, Foi tá. logo, foi logo que eu comprei o Então, salão. Mas deixa eu voltar à história, né? Eu dei uma tá, atropelada aqui na história. E aí, o que desculpa. aconteceu? E aí, como eu tinha essa vontade de ir embora do país, eu pensei assim, poxa, né? Eu trabalho com vendas, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade com línguas, né? Com inglês principalmente, sabe? Quando você ouve a música 500 mil vezes e, tipo, canta e lê a letra e tal, e tem umas coisas que não entram na cabeça. Eu sou dessas. É um pouco difícil para mim o Uhum. aprendizado. E então eu falei assim, poxa, né? Então, para eu trabalhar com vendas, trabalhar numa área técnica, por exemplo, vai ser mais difícil, né? Fora do país, aonde quer que eu esteja, né? Hum. Por eu ter essa limitação. Então, ir para a área da beleza, além de ser uma coisa que eu gosto, também me facilitaria, né? Porque eu falei assim, poxa, né? Cabelo, eu vou precisar mostrar o meu serviço, né? Eu posso até falar o básico, mas não preciso ter uma fluência, né, muito grande para poder trabalhar com isso. Então, Uhum. foi aí que eu já gostava, já tinha algumas coisas, já tinha feito cursos para mim mesmo de automaquiagem, né? Eu sempre assistia coisas. E aí eu fui fazendo curso, trabalhando e fazendo curso, trabalhando e fazendo curso, e quando dava, eu fazia em amiga, parente, enfim, né? Cobrava muito pouco, ou cobrava nada. Era bem Sim, no treino mesmo. E isso, aí, no né? final de ano, eu pegava férias e aí eu trabalhava em salão para ver como era o ritmo, né? Porque dezembro é pauleira no Brasil, é bem pauleira, assim, nos salões. E aí eu falei assim, poxa, vamos ver, né? Então, assim, fui trabalhar em salão daqueles do centro de Santo André mesmo.
que assim, pegava uns cabelos muito bons, uns muito ruins, pegava todo tipo de cabelo. E assim, e era muito rápido, né? Então era isso que eu queria mesmo, né? Pegar a experiência de vários tipos de cabelo, Sim. dessa agilidade, dessa bagunça. Então o final de ano para mim foi interessante. E aí eu fui trabalhar num salão mais chique também. Daí eu já também, né, vi um outro mundo. E, e eu trabalhando com vendas, eu era teoricamente feliz, né? Ganhava bem, né? E só que assim, e aí com esses planos todos, assim, a gente não tinha liberdade, muita liberdade, porque eu ficava à mercê da empresa. E trabalhar com Uhum. venda é meta, né? 12 horas por dia, se não batesse a meta, ficava 16 horas, voltava para casa só para dormir, não via minha filha quase, enfim. E aí, daí surgiu a ideia, eu conheci o Fernando no trabalho, quando eu estava trabalhando com vendas, mas também de design de interiores. E aí eu conheci ele no trabalho, e aí a gente juntou uma grana e falou, e aí eu contava para ele, né, sobre a minha vontade de vir embora, de ter um salão, que eu gostava muito da área da beleza e tal. E também gosto muito da área da beleza, porque eu gosto de me cuidar, né? Uhum. Então, eu falei, então vamos comprar um salão. Então decidimos, fomos atrás, começamos a pesquisar, e aí eu consegui achar um salão que estava à venda na rua de trás de onde eu morava. Eu morava na Antônio Bastos, achei um Rua salão. Laura. Então, assim, Isso aí foi que eu. muito prático, né? Sim, porque trabalhar Uhum. perto do trabalho, morar perto do trabalho é tudo de bom. Maravilha. Daí foi isso, assim, é minha trajetória. Eu comprei um salão com a cara e com a coragem, né? E me serviu de experiência tanto para o próprio negócio, né? Como administrar, né? De saber que no Brasil é muito difícil ter um negócio, Hum. porque, assim, eu pagava um aluguel bem absurdo, né? Assim, os produtos no Brasil são, gente, é muito caro, muito caro. Eles chegam aqui e falam, meu Deus, como é barato, né? Produtos importados, né? Trabalhava no salão é muito caro. E aqui é o céu, né? A gente fala, meu, compra uma máscara, tipo, sei lá, é muito mais barato, muito mais acessível, né? Sim. Porém, os serviços aqui também são mais baratos, né? O Uhum. que isso eu sinto bastante, inclusive. Tanto que no Brasil, assim, cobrava uma média de mecha, de um cabelinho bem curtinho, 150 a 700 dependendo do cabelo, né? Tonalizado, com máscara, com escova, tudo finalizado, né? Mas é porque também Aqui, o produto é muito caro, chegava muito caro. Porque você usa. Você tava falando que você usava produto importado, só coisa boa também, né? sim, sim. Mas eu Então. tinha também, como no Brasil a gente sabe, né, como funciona, e lá no salão a gente não tinha. Não era assim, um salão super chiquérrimo, né? Era uma área nobre, porém a gente tinha clientes, gente como a gente, né? Então, assim, eu tinha opções, né? Então, eu tinha os produtos importados, que era o que eu gostava de usar, porque você vê a diferença no resultado do cabelo, né? Então, tem gente que fala, é bobeira, eu vou lá na mulher, lá da minha vila, do meu bairro, cobrar, ela cobra, sei lá, 100 conto para fazer tudo e tal, não sei o que. Gente, mas, né, como pode isso? Porque um descolorante bom é quase R$ 200, um Frasquinho. pote. Então, assim, tem cabelo que vai quase um pote. Então, como, né? Assim, fora a água oxigenada, fora a tinta, tudo, né? A Então, mão você fala de assim, obra, tem tudo isso, né? gente, mas aí eu tinha opções. Eu tinha um mais baratinho, tinha o que eu gostava de trabalhar. E Tá. aí, cliente que não queria pagar, falou, tudo bem, eu te faço um preço mais acessível. Porém, é isso aqui que eu vou usar no seu cabelo, né? E aí muitas às vezes nem queria, porque falava, não, eu quero um produto importado, né? Eu quero coisa boa, então. E aí ela acabava desistindo e fazendo com um produto bom. Mas assim, porque infelizmente no Brasil a gente tem essa diferença de valor, as coisas, principalmente agora, acredito que estão muito mais caras. Minha mãe me fala todos os dias, né, como tá o preço do feijão, do arroz. Então, bom, então é isso, né? Aí a gente comprou o salão, ficamos lá, e aí o Fernando foi procurando os documentos,
E aí foi atrás, aí todo mundo que tinha o sobrenome dele no Facebook, ele adicionava, começava a conversar e tal, para ver se era um parente distante. E aí foi achando os documentos. E aí ele também foi mudando de profissão, né? E aí, como eu já trabalhava com design de interiores, então eu faço projeto 3D, então eu aprendi a mexer em programas com projetos de 3D. E aí eu faço alguns design gráficos, web designer, né? Dar cara pro site. Mas isso daí, às vezes, até por hobby mesmo, porque eu gosto. Então, eu vou fazer faço umas coisas para umas amigas, eu nem cobro, assim, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. Tá. Então, assim, mas é também uma rendinha extra. Mas pensando nisso também, que a gente foi mudando, né? Aprimorando para chegar nesse foco, sair do Hum, país. Então, hum, trabalhar com coisas que a gente goste, né? Porque acho que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo certeza do que a gente quer e não quer. sim. Então, e assim, às vezes a gente fica meio frustrado, né? Eu conheço pessoas que às vezes são frustradas. Poxa, eu fiz lá a faculdade e tal, mas não era isso que eu queria, né? E assim, às vezes começa uma faculdade, para, começa outra e para, começa outra e para, porque é difícil se descobrir, né? Às vezes a gente é novo demais para ter uma ideia do que realmente nós queremos, né? Sim, concordo. Então, acho assim, a gente vai se descobrindo mais conforme a gente vai crescendo, né, mentalmente, a gente vai tendo maturidade para assimilar várias coisas e conforme também a gente vai moldando nossos objetivos, né? Então, foi isso que a gente fez, moldando nossos objetivos, trabalhando com o que a gente gosta. Então, assim, hoje nós temos horários flexíveis, né? Então, hoje eu quero, amanhã eu quero acordar mais tarde. Então, eu não marco ninguém, não faço nada, não, sabe? Não pego nenhum trabalho para fazer. Quero ir no parque, quero passear, sabe? Essa é uma das ideias que a gente queria para nossa vida, né? A gente ainda está trabalhando nisso, né? Porque Sim. quando a gente chegou aqui faz um ano, né? Quando chega no exterior, a gente chegou, sabe, saímos do Brasil já falando assim, não, vamos ter que limpar a privada, né? Porque nós não temos inglês. Enfim, acho que foi primeiro para Itália, mas também não falava italiano, apesar de ser uma língua muito mais fácil de aprender, né? O meu Sim. marido já saiu de lá falando um pouco, mas assim, a gente já tinha noção de que, meu, a gente vai se ferrar, entendeu? Vai trabalhar que nem peão. E realmente, a gente chegou Ah, aqui, trabalhou muito, não é fácil, não é fácil, é muito suado, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você vê as coisas acontecendo, né? Você trabalha, 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 e você vai lá e compra as coisas que você quer, você tem um conforto na sua casa, sim. tanto de alimentação, assim, segurança na escola, na rua, né? Se você vê alguém na rua aqui andando, olhando para trás, fala, acho que é brasileira, porque Tá não com tem isso, medo. é incomum. Então, assim, é muito diferente, assim, é exatamente isso que a gente buscava, uma tranquilidade. Poderia eu ter mudado para o interior do Brasil, que eu acho que também seria gratificante nesse sentido de tranquilidade. Há uns anos atrás, hoje já não é uma coisa cogitável, porque em todos os lugares tem violência, em todos os lugares está tudo muito caro, está tudo muito difícil, às vezes não tem emprego. Então, assim, hoje a gente fala, não, realmente eu não volto para o Brasil. Uhum. Nada, assim, sabe? A gente ama o Sim. país, tudo, mas a gente pensa em tudo que está acontecendo, é muito difícil, assim. Falar voltar é uma palavra muito difícil para a gente até deu uma arriscadinha no nosso dicionário, assim, sabe? A gente pensa em passear, visitar parente, tudo, mas, né, é complicado. Então é E isso, assim, essa trajetória é essa, a minha trajetória, né? E assim, eu gosto muito de trabalhar nessa área de cabeleireiro, porque gosto de me comunicar, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de embelezar coisas. Eu acho que tudo que eu faço, assim, até inclusive os hobbies, né, que você citou, que é reformar sim. móveis, decorar casa. Fazer quando eu era mais nova também, eu mudava minhas roupas, sabe? Hoje em dia já me desisti disso daí, mas sabe quando você gosta de embelezar as coisas?
Eu acho que é essa a questão, sabe? Eu gosto de fazer coisas que transformam, que mudam, que deixam as pessoas felizes, que me deixam feliz, me dá uma satisfação. Então, é basicamente isso. Ah, que linda, muito bom. Agora sim, por que Nottingham? Como que você escolheu aqui? Por que aqui o interior? Não foi para Londres ou sei lá, outro lugar? Porque para quem não conhece, pessoal, Nottingham fica umas 2 horas e meia de Londres de carro. Então, assim, subindo para o norte, assim. Então é longe, é longe. Para cá é longe, né? Porque É, Inglaterra é pequenininha, 2 horas e meia a gente está ali no interior de São Paulo, ou às vezes vai atravessar a cidade de São Paulo, pega aquele trânsito, mas para Inglaterra isso é muito longe, né, Simone? é verdade. E por que assim Nottingham? Você foi parar em Nottingham? Então, assim, quando a gente decidiu sair do Brasil, assim, eu gostava muito de cidade, eu gosto dessa agitação, de você ter tudo, toda a facilidade, de ter um museu para passear, uma outra coisa para conhecer. Só que conforme você tem família, né, conforme a gente vai mais uma vez amadurecendo, vão Sim, mudando as prioridades, né? Então, quando a gente decidiu mudar de vida, literalmente, a gente pensou, não, capital nenhuma a gente vai. Seja tá. aqui ou na China, ou na Itália, assim, a gente não pensava em Milão, em Roma, a gente não pensava em Inglaterra, assim, a gente não pensava em Londres, né? A gente não pensava em nenhuma capital. Não era uma coisa que a gente queria, né? E aí uma, porque a gente já sabe como é que é, metrô, trem, ônibus lotado, trânsito. Não, não queremos isso, assim, sabe? A gente tá, busca uma paz, uma tranquilidade mesmo. E, então, assim, quando a gente estava no Brasil, a gente já estava cogitando a Inglaterra. Inclusive, eu falei com você, lembra, no salão, a gente pensava, por conta do estudo inglês para as crianças, né? É muito bem recomendado, né? Assim, a gente ouve falar muito bem. Então, Sim. e aí a gente também pensava no idioma, porque a gente precisa. E aí eu falei, meu, nunca vou aprender essa merda se eu não. Desculpa, gente, a palavra. Nunca vou aprender isso se eu não realmente não estiver imersa em algum lugar que fale o idioma. Então, e o meu marido também. A gente precisava disso, né? Apesar do clima, para ser sincera, não me agradar muito. Agora Tá. tá tudo bem, né? Essa primavera aqui na quarentena foi demais. Mas Foi. tudo bem, é uma Muitas coisa mais emoções, né, Simone? Muitas mas emoções. assim, a gente ficou assim, e agora, né? E a gente começou a pesquisar as cidades. E, Manchester também era grande, Liverpool também era grande, aí tem Oxford, que também era caro, e a gente começou a pesquisar. E aí tem um canal no YouTube, né, até bem famoso, que fala, um rapaz fala muito bem de Nottingham e tal, apesar dele morar, assim, nos arredores, não na cidade. E assim, a gente é, pensava numa cidade não muito pequena e também não muito grande, né? Então, a gente Perfeito. foi pesquisando, daí a gente entrou em grupos do Face, de pessoas que já moravam aqui, brasileiros, de portugueses, de italianos, que já moravam aqui, e foi sondando, né? E a Sim. gente acabou, falou, não, parece que é legal, né? Parece que é uma cidade boa, uma cidade tranquila, as pessoas não reclamam, né? E aí a gente acabou na Itália conhecendo um casal que também viriam para Inglaterra, Brasileiros também. cogitaram Nottingham, por coincidência. Olha E só. aí lá, daí eles vieram para cá antes, porque a cidadania deles ficaram pronta primeiro, né? E aí eles chegaram aqui, e lá na Itália não tem emprego, né? Tá E um por isso caos. vocês nem cogitaram ficar lá, eu imagino. Não, a gente até gostou muito, assim, eu moraria super lá, mas é um país muito idoso, né? A gente ficou no norte, muito idoso, muito preconceituoso até. Então, até para você lavar prato, eles queriam que a gente falasse fluente italiano, né? E pelo fato de eu ter tatuagem, meu marido também, isso gerava um pouco de, assim, né? Eles são muito conservadores, então
não deu muito certo, né? Mas é um país muito bom, assim, eu super me aposentaria Uhum. lá, assim. Comida, clima, né? Muito bom. Sim, eu compraria uma casa lá fácil, assim. A gente ainda tem essa vontade, inclusive. Mas aí a gente pensava nessa questão dos estudos das crianças. Ah, vamos aprender italiano. Tá, onde a gente vai falar italiano? Né? Na Itália só. Não vamos É, para a França, não vamos para lugar nenhum. O inglês, não, né? É meio que mundial, né? sim. Então, é uma língua muito, muito boa. Então, a gente cogitou até por conta disso. Estudo, a questão do idioma e a questão da moeda também, que pesa muito, né? A moeda é muito... Oportunidades que são melhores, né? Sim, sim. Então, assim, aí a gente... Esse casal que a gente conheceu na Itália vieram, acabaram vindo para cá antes de nós. E aí eles chegaram aqui, olha, a cidade realmente é muito bonitinha, apesar de ser um pouco mais suja que a Itália, mas né, aqui é muito bonitinho e tal. Então a gente gostou e eles arrumaram emprego, tipo, a moça arrumou emprego na primeira semana. Aí a gente, então vamos pra lá, né? Vamos pra essa cidade, porque é ruim você ir para um lugar e você não ter ninguém, né? É muito difícil. Você conhecer alguém, ter uma pessoa que você conheceu pessoalmente, né? E, e de repente poder contar, não com apoio financeiro ou com nenhum, assim, alguma dica, assim, sabe, mas um apoio emocional mesmo, né? De você, de Sim. repente, meu, vamos tomar uma cerveja ali no pub, sabe? Vamos sair, de ter esse carinho que a gente, esse teste a teste que a gente está acostumado no Brasil. Então, Verdade. assim, e aí a gente veio para cá por conta deles também. Então, juntou o que a gente já imaginava com o que a gente queria e tal. E aí foi muito Vocês legal, assim, a vocês gente estão amigos conheceu, até eu tive o hoje? prazer, a Carol entrou aí, eu tive o prazer de conhecer vários brasileiros aqui, né, até pelo meu trabalho. Então, eu atendo muitos brasileiros, eu digo que até 80% é brasileiro, tem uma parcela aí 10% português por causa do idioma. E porque eles Tá. gostam do trabalho brasileiro, né? Sim. E aí picadinhos de outros países, mas eu tive a possibilidade de conhecer muitos brasileiros e assim, e a gente faz amizade, né? Então acaba Sim. se tornando amigos mesmo. Então, Muito isso é bom. muito gratificante. Fala então um pouco do seu trabalho, como que você faz? Explica o pessoal que, ó, até coloquei aí, tá? Tá no pin, aí tá a mensagem. Mobile hairdresser. Fala pro pessoal, quer dizer, já aprendeu, né? O que que é essas duas palavras? A Simone tá Sim. cada vez melhor no inglês aí. O que que seria Então, esse na mobile verdade, hairdresser? eu montei um espacinho aqui na minha casa, né? Então, eu atendo tanto na minha casa quanto na casa da cliente, né? Ou do cliente, no caso. Então, eu dou essa opção. Porque tem gente que às vezes tem criança e quer aquele momento da beleza, tipo, ah, eu quero me livrar do marido da criança e ir lá cuidar do meu cabelo em paz, né? Então, Sair da ela casa. prefere ir até a minha casa, né? E outros casos, não. Às vezes a pessoa trabalhou a noite inteira, porque aqui tem vários shifts, né? Vários turnos. Então, às vezes está cansada e só tem um dia de folga e tem aquele tempinho só. Então, o fato dela ter que deslocar até a minha casa já é ruim, entendeu? Então, aí ela às vezes já chega, eu tô chegando no trabalho, às 7 horas eu já tô em casa, e eu já tô lá, já, sabe? Então, aí ficou prático tanto para elas quanto para mim, né? Então a gente Legal. combinou que ficou bom para ambas. E aí eu atendo de domingo a domingo, não tenho Você tá problema de fazendo dia. isso desde que você pôs o pé aqui na Inglaterra? Você tá Não, atendendo? desde que eu Calma aí. cheguei. Ou você teve um outro trabalho? Sim, não, eu tive outro trabalho. Eu tive outro trabalho. Ah, tá. Quando eu cheguei, eu trabalhei de cleaner, né, em acomodação estudantil, Tá. Então você que limpou o banheiro. limpei banheiro. O Mas famoso assim, limpar banheiro. foi uma experiência boa, a gente já sabia que ia passar Sim. por isso, né? Que a gente sai do Sim. Brasil já pensando que vai acontecer o pior, mas assim, quem tem família é diferente se eu estivesse sozinha. Talvez se eu estivesse sozinha eu poderia escolher, né? Mas quando a gente tem filho, a gente tem uma preocupação maior. Eu tenho Sim. vergonha de não pagar as contas, né? Mas de trabalhar eu Sim. não tenho, né? Então, assim, não Isso importa aí. o que eu faça, se eu precisar, e até mesmo hoje, mesmo trabalhando de cabeleireira, se eu tiver um momento fraco,
né? E eu falar assim, não, eu tô precisando de grana, e alguém tiver precisando de uma faxina, fala assim, pode me chamar que eu vou, sabe? Eu não Claro. tenho problema quanto a isso. É, então, se eu tiver que fazer outras coisas, trabalho temporário, eu faço, Sim, né, mas também. você poder trabalhar com o que você gosta é uma maravilha, né? Sim, sim, com certeza. É muito bom mesmo, assim. É uma coisa. Eu até falo, hoje eu vivo basicamente disso, né? O único problema Sim, é porque, assim, o self-employed aqui na Inglaterra, né, é complicado, porque não tem nome na praça, vamos dizer assim, né? Então, uhum, contrato 0 hora e self-employed não é bem visto caso você for querer comprar uma casa, né? Se você for financiar um carro, é complicado. Então, assim, ainda estou pensando numa possibilidade de pegar um repente, trabalho fixo. fixo um contrato pelo fato da gente querer comprar uma casa, entendeu? Sim, boa. Então, Para quem assim, não sabe, pessoal, o self-employed que ela tá falando é autônomo, tá? E aqui isso, tem mesmo essa dificuldade. Se você tem um trabalho fixo, um contrato fixo, nem por agência, mas um contrato fixo com uma empresa, possibilidade de você poder fazer um financiamento, tá fugindo a palavra, um financiamento com o banco para você comprar uma casa, é o que a Simone falou, é 300 vezes maior. Às vezes eles nem aceitam, por quê? Porque uma pessoa autônoma não tem como comprovar uma consistência de uma entrada, de um income, de uma entrada o dinheiro, né, o salário, né? Então é por isso que sim, eles não aceitam muito. Ela pode ganhar até bem melhor do que uma pessoa que tem um contrato fixo, mas para ele, o inglês é isso, não é, Simone? é. Inglês quer ver o papel. Ele não, ele quer ver ali o papel. Então, tem jeito. Mas é bom, pelo menos você tá. É uma possibilidade, não tá perdido, né? Sim. E assim, a gente, olha, o King Parks aí perguntando, gente, eu não tenho É, endereço de salão, eu tenho o endereço da minha casa, que eu atendo em casa, e também atendo mobile. Então, eu atendo toda a grande Nottingham aí. Em alguns casos eu vou para Derby, né? tá. Mas outras cidades já No fica um caso, a pouquinho minha mais complicado. amiga, ela também é brasileira e ela morava também em Mauá, um pouquinho mais para Ah, lá de que Santo André. legal, aí, ó, ABC Ela Paulista. tá, ela tá em Leicester agora. Ah, Então, tá pertinho da lá. gente, tá aqui na região. Então, ó, mas a gente pode combinar um dia que daí eu possa ir para Leicester. Eu também quero conhecer uma cidade que eu quero conhecer. Dizem que tem um restaurante brasileiro, né? Também Sim, quero conhecer. Bom, mas é isso, assim. Aí a questão do trabalho é mais essa, apesar da gente ainda estar num processo de conhecimento, né? A gente não sabe sim. se ainda quer ficar aqui, se quer mudar para outro país, porque assim, a gente sempre quis morar em lugar de praia, né? Tá. Assim, Ah, a gente então tá quer jogar faltando esse futebol na fator aí. areia, andar de bicicleta, sabe? O vento no rosto, mas não esse vento frio, né? Gelado, congelante, né? A gente quer uma coisa assim, mais verão mesmo. Então Tá. a gente pensa muito assim, de repente, pegar o que a gente pode daqui, que é o idioma, os estudos deles, Uhum. né, das crianças. Eles estão Eu quero, de gostando? repente, fazer um curso também aqui, pegar algum diploma, o meu marido também, juntar uma grana e depois ir para algum lugar mais com um clima um pouco mais agradável. Mas Aqui na isso é um Europa processo de uns tem. 5 anos aí. Mas a gente não Sim. sabe se compra uma casa aqui para investimento, para morar, enfim. Porque, assim, para quem não sabe também, aqui para comprar casa não é tão difícil, assim, né? Não é uma coisa absurda. Então, é possível, não é igual no Brasil que você pensa em comprar uma casa, você morre e tá pagando a casa, ainda deixa a dívida para os filhos, né? É, É tranquilo. diferente. Então, e os seus filhos estão se adaptando bem? A filha e o enteado estão se adaptando bem? Estão gostando do clima Sim, eles daqui, gostam bastante. da Gostam bastante. escola? Para falar inglês, para eles é super tranquilo. Sim, minha filha me corrige, né? Ela ficou super pouco tempo na escola porque a gente chegou, demorou um pouco para ela entrar na escola, mas aí depois que ela entrou também, adorou. Nossa, porque ela adora estudar. E no Brasil, os alunos não respeitam mais os professores, né? Tá Não. bem difícil a educação, né? Às vezes eu acompanhava bastante na escola.
E às vezes a professora faz uma reclamação, o pai não comparece, e às vezes até xinga a professora, né? Sua louca, né? Meu filho é um ótimo aluno santinho, né? Coitado. É. E então aqui ela sente muita diferença nisso, porque é um ensino mais rígido, né? Tudo mais certinho, aí tem aquele uniforme bonitinho, né? Que é uma graça, assim. Então, eles levam isso mais a sério, né? A minha filha tem levado isso Sim. mais a sério. A escola, ela já gostava de estudar, então aqui ela se apaixonou. E aí a gente assiste bastante coisa em inglês também, ela Então, assiste você está e falando até com sotaque, né? Que coisa. não, ela fala com sotaque, assim, que ela me corrigiu outro dia, eu tava falando inglês na rua, né? Eu falei assim, filha, quando a gente for andar na rua, vamos falar só inglês, né? Porque a gente tá no país deles, vamos respeitar. Ela falou, não, mãe. Aí eu falando, né, com o vendedor de loja, isso aqui, isso aqui. Ela falou, mãe, para de falar, você tá me fazendo passar vergonha. Ela me corrigia, assim, sabe? Mas é o Sim. sotaque mesmo, ela me corrige o sotaque. Assim, ela falou, pediu alguma coisa, é for. Ela fala for, né? Tipo, é bem, É. bem engraçado mesmo. Puxado. Mas é engraçado, é bom Tem pra eles, alguma né? história engraçada sua que você tentou falar inglês, alguma coisa, ou até dela, né, no começo, alguma história curiosa ou até mesmo engraçada dessa questão aí do inglês? Tem. Nossa, tem. A Conta, gente chegou conta. aqui, até hoje, até conto pra todo mundo essa história, porque, sério, eu queria matar o cara da loja. A gente chegou lá na Vodafone, para comprar o chip de celular, né, para fazer um plano, porque a gente estava com o chip da Vodafone na Itália e falou, ah, vamos continuar com a Vodafone, vamos lá ver Mesma- os planos. Chegou lá, a gente falou assim, olha lá, né, eu queria ver o plan. Aí o cara, plan? Aí ele, né, o plan. Daí tinha uns folders, assim, em cima da mesa, a gente falou assim, né, plan, né, mostrou para ele, assim, os folders. Aí ele, I think it's airplane. Aí eu olhei pra cara dele e falei, meu, você vende avião? Essa merda dessa loja? Pô, a gente tá na loja de celular, vou ver plane do quê, né? Que merda. Mas eu fiquei revoltada, porque assim, a gente sentiu um pouco de preconceito. Eles têm um pouco de preconceito com o estrangeiro, mas eles não E para demonstram. quê? Mas eu percebi assim, eu achei no começo, eu falei assim, gente, eles não têm preconceito, né? Aqui é um país muito legal, tem muita gente tatuada, muita gente com cabelo colorido, você vê idoso, Sim. idoso cheio de brinco, é, não tem essa de você ir numa loja, tipo, com padrão jovem, só ter pessoas jovens na loja, tem atendentes mais de idade, enfim, não É, tem uma tranquilo. discriminação nesse sentido, Isso é né? tranquilo, Não é. tem discriminação se você é cleaner, se você é advogado, enfim, não importa. Então, isso eu achei muito legal. Eu falei, poxa, né? Demais. Mas eles têm, sim, fica, assim, um pouco guardado, um pouco reprimido. Mas, assim, aos poucos a gente foi percebendo. Eles têm uma discriminação com estrangeiros, né? Tanto que a gente estava vendo, acho que Nottingham foi uma das cidades que mais votaram, né? Para sair do Brexit. Então, para que não... para que acontecesse, né? O Brexit. Porque aqui tem muito estrangeiro, né? Eu não sei aí onde você mora, mas eu acho que em toda a Inglaterra tem muito estrangeiro. Tem muito, muito, muito. Assim, é surreal. Eu até falava para minha mãe, eu falava, meu, você não tem noção. Eu achei que, né? Eu acho que é difícil distinguir até quem é inglês, né? Porque é É, polonês, dependendo da cidade, sim. é holandês, é francês, é italiano, tem muito, chinês tem muito. Então, assim, Hum, a gente. Mas assim, então, eles têm um certo assim, preconceito de não ouvir, né? Ou ouvir a gente falando nossa língua na rua. É, então, assim, eu fui percebendo isso aos poucos, sabe? É o atendimento que é diferente de você quando você vai num restaurante. Eles já atendem super mal normalmente, né? Isso já é fato. Mas assim, às vezes você falar alguma coisa errada, daí a pessoa, tipo, tá. hum, Tipo, ela não se esforça para te fazer entender, né? Para te fazer bem dentro do estabelecimento. Ela não quer te ajudar. Eu até pensava que as pessoas aqui não ganhassem comissão. E aí, essa semana, inclusive, eu descobri que eu atendi o gerente da Vodafone. Aí ele falou para mim, aí eu contei essa história do avião, né? E aí ele falou assim, não,
é muito errado isso que o cara fez e tal, não sei o quê. Mas assim, ele falou pra gente, falou assim, não, realmente, as coisas aqui, mora aqui há 10 anos, ele é um brasileiro também. E ele falou assim, ó, realmente, assim, a gente vai percebendo isso com o tempo, eles são mais discretos, né? São mais retraídos, mas eles às vezes não olha, mas não fala, mas pensa, sabe? Em relação ao atendimento, e eles ganham comissão e mesmo assim tratam as pessoas É. assim diferente, assim, sabe? Eu acho muito injusto, porque se a gente vai uma pessoa, um gringo no Brasil, né? O brasileiro tem esse costume de vai no restaurante, o garçom vai lá, tipo, nossa, o cara é gringo, nossa, e tenta explicar, se a pessoa não entende, fala assim, olha, não, isso aqui é muito bom, né? Sei lá, Uhum. tenta fazer a pessoa se sentir bem, se sentir confortável, não, experimenta esse, que esse você vai gostar e tal, não sei o quê, ou chama uma outra pessoa que fala o idioma para ajudar na mesa. Então, aqui, sério, assim, teve casos que viraram as costas pra gente, assim, sabe? Eu perguntar uma coisa, a pessoa não entender, e ela ficar olhando pra minha cara, assim, ó, na loja. Aí eu perguntei de novo sobre uma roupa, a pessoa também não entendeu, eu tentei explicar de outra forma e tal. Aí ela falou alguma coisa que eu não entendi e foi embora. Eu achei, ela vai pegar no estoque, né, a roupa. E eu fiquei plantada lá. Ficou no vácuo. Fiquei no vácuo, menina. Então, assim, é difícil. Hoje em dia também eu já tento ser mais curta e grossa quando eu vou, assim, também não. Porque antes eu chegava assim, na loja, dando sorriso e tal, porque eles não sorriem, é muito engraçado, né? É muito difícil eles sorrir, a gente é muito de conversar, de sorrir, de querer ver, de querer pegar, de querer experimentar, de querer saber e tal. Então, hoje em dia já tô ficando mais inglês, sabe? Chego nas lojas, Entendi. Eu, mais eu, a- séria. eu acho curioso você estar falando isso, talvez pode ser a sua experiência numa cidade maior, não sei, eu estou numa cidade bem menor que a sua. Vai, não bem menor, vai 3 vezes menor em população, 3, 4 vezes menor. Mas acho assim, a questão deles eles são bem pacientes, pelo menos as experiências que eu tive, assim, desde o começo, e vejo, né, com pessoas que eu conheço que falam menos inglês que eu, as experiências que eu tive, assim, eles são bem pacientes em questão de esperar a pessoa falar e se comunicar do jeito que ela está podendo ali no momento. Agora, a questão do atendimento, a experiência minha e sua é igual. Uhum. Eu acredito assim que nós brasileiros damos um show de atendimento em loja, Sim, sim, com em certeza. qualquer estabelecimento. Não, é porque eu acho que também tem a ver da nossa cultura. A gente é muito prestativa, a gente vai lá e outra também, a gente quer vender, né? Então tem aquele lance, né? Sim, ainda mais Comissão e porque tal. você depende Mas daquele eles não estão salário. nem. Eles são mais assim, como você falou, é uma expressão bem popular, né? Curto e grosso, mas eu acho que eles são muito diretos. O inglês, a gente tem aquele costume de quando vai falar uma coisa. Explica tudo. Sabe o que é, moço? É porque minha mãe, ela estava com o pé doendo, e daí ela não conseguiu ir pagar o boleto lá no banco, e daí atrasou, e não sei o quê. Aí a gente explica a vida. Eles não querem saber da mãe, do pé da mãe, eles não querem. E não é porque eles são grossos, é porque eles são muito pragmáticos, eles são muito diretos. E eles não são de abrir emoção. A gente latino, a gente é emoção, a gente dá aquela satisfação para a pessoa, a gente está ali. Mas eles são assim, ok. Tipo, eu tenho uma história engraçada que minha irmã, ela estava na casa de umas amigas, e aí ela falou, olha, ela estava numa reunião de amiga, assim, foi tipo tomar um chá da tarde. E ela falou, gente, aí eu preciso ir embora. A anfitriã, dona da casa, ela levantou, ok. Todo mundo, bye. Quer dizer, todo mundo não, quem estava ali perto, que nem todo mundo fala bye, né, tchau. A mulher levantou, foi até lá, pegou o casaco da minha irmã, deu para ela, tipo, minha irmã pôs o sapato, abriu a porta, tchau. No Brasil, quantas vezes alguém vai falar tchau? Não, fica, toma mais um cafezinho, come mais um brigadeiro, come mais um pão de queijo aqui, fica, não sei o quê. Aí a pessoa vai embora, aí até ir embora, fica mais. Aí
para na porta e começa a falar. Aí, não é? A gente é assim. Aí vai até falar tchau. Aí entra no carro, ainda buzina. Imagina que aqui o povo vai buzinar. E Né? dá tchauzinho. Ainda vai E na porta, né? vai na porta, dá tchauzinho. Assim. A gente é assim. E Eles ainda são manda muito, uma mensagem. Aí, chegou bem em casa? muito diretos. Muito diretos. Tem uma pergunta aqui para você, Simone. É da Júnia. Júnia é lá de Jundiaí, São Paulo, uma amiga minha. Ela falou assim: como é que você lida com a saudade da família, dos amigos e os novos costumes, né? Porque é diferente, nós estamos falando disso agora, né? Que tem É. a cultura diferente, é o choque cultural, né, Simone? Como é que você lida com isso? Olha, eu sou uma pessoa que, assim, ao mesmo tempo que eu me apego fácil, eu me desapego muito fácil, né? E como eu disse, eu sempre achei que eu nasci no país errado, porque eu sempre pensei muito pra frente, assim, sei lá. E então as pessoas falavam, nossa, eu fiz a minha primeira tatuagem, acho que eu tinha 13 anos, né? E assim foi fazendo uma depois, uma por ano. Porque para mim eu achava lindo e meu pai achava absurdo, né? Era uma louqueira total. Então, Que time meu, você torce? Já que estamos brincando aqui, São vamos Paulo. brincar. Não sou corintiana, não sou tão maloqueira assim. Tá, brincadeira, gente. Quem é corintiano aí não me xingue, é brincadeira. Eu tenho que Né? brincar, porque aproveitar que estou em quarentena na Inglaterra, gente. Cadê, né, Simone? Cadê os amigos pra gente brincar e zoar? Não É, tem, né? Então eu vou aproveitar e tirar uma casquinha eu sempre agora. fui muito desapegada, até porque eu sempre quis ir embora, então eu sempre fui muito independente, da minha família. Eu sempre saí, saí assim, trabalhei, comecei a trabalhar cedo. Então, assim, eu não sou uma pessoa. Tenho minha mãe, meu pai, que assim são meus parentes mais próximos, né? Meu irmão. Mas o resto da família eu já não via muito, porque mora em cidades diferentes. E a gente trabalhando na correria, você às vezes nem tinha ano que ia visitar, tinha ano que não ia. Então a gente se fala, mas não é aquela coisa que todo final de semana se juntava, não é aquela família, né, que tem esses costumes, que eu acho Tá. muito bom, inclusive, mas a minha não era assim. Então, inclusive minhas amigas falam, nossa, Simone, você é muito desligada, porque eu não ligo muito para as pessoas, eu tô até tentando me moldar, sabe? Mudar um pouquinho isso, porque eu falo, não, eu vou ligar para ela, faz tempo que eu não falo com ela, quero ver como é que ela tá, porque às vezes eu penso, tipo, eu penso na pessoa, eu falo, poxa, né, e a pessoa tá bem? Acho que ela tá bem, e, tipo, passou, sabe? Aí eu esqueço. Então, assim, eu sou muito desligada, sou muito desapegada de tudo. Então, ao mesmo tempo que eu me apego, eu também me desapego. Só que eu não esqueço. Então, aquelas pessoas que foram muito especiais para mim, eu não esqueço. Eu tenho um carinho enorme. Se eu ver, vai ser a mesma coisa de como era antes, sabe? A mesma sintonia. Mas, assim, para mim foi muito fácil. Mas eu Tá. vejo que muitas pessoas aqui sofrem com isso, né? De Até saudade. porque tá junto com a sua família nuclear mesmo, né? Que é o marido, filha e o enteado, eles estão pertinho. E você já tá com um bom grupo de amigos aí também, né? Sim, sim. Isso Os seus ajuda também, você clientes fazer novas também estão se amizades, né? ocupando. Eu acho que isso ajuda muito. Principalmente na hora do frio, né? Do inverno. Sim. Né? Verdade. Mas Ai, assim, ficar em casa agora passou a ser o meu passeio favorito. Ah, Carol, minha amiga aí, ó, Carol, vai vir em ai, que casa na lindo. quinta-feira aí, vamos comer uma carne, né, Carol? Olha só, Carol, que se sortuda, Carol. Então tá, e então eu gosto sempre de, no final, assim, pedir para o meu convidado, no caso a minha convidada, deixar um recado aí para quem está assistindo a gente. Além, depois no final aí você deixa os seus contatos também, tá? Mas deixa um recado, o que você quer? Que mensagem positiva você quer passar para o pessoal que está vendo a gente agora e vai ver na gravação? Bom, eu acho que assim, em relação a vir para cá, né, de mudar de país, mudar de vida, eu acho que é isso, você tá com o coração aberto, tá disposto a encarar qualquer tipo de trabalho, Janete, até quinta também, de estar disposto a encarar qualquer tipo de trabalho, saber Sim. que no começo é muito difícil, não é fácil, é muito difícil,
Mas assim, é recompensador, porque tudo aquilo que você batalhou, você vai conseguir, se você tiver manter essa perseverança, sabe? Você manter a sua crença, a sua fé naquilo lá. Isso vai acontecer, você vai fazer acontecer. Então, eu acho que em relação a vir para cá, é mais essa mensagem que eu gostaria de deixar, assim. Não desista, mas não faça as coisas erradas também. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou ilegal. Gente, não vem, assim, não que eu tô te desanimando, sabe? Mas é muito mais difícil de arranjar emprego, você fica com medo de sair na rua, eu vi alguns casos aqui, e aí sempre tem alguém que pode descobrir, te denunciar, alguém do seu trabalho. Quem Então, assim, merece? não é legal. Venha de uma forma que você vai ficar confortável, de que você realmente vai ter essa experiência, tirar o melhor dessa experiência, né? E então aqui, quando você chegar aqui, você vai decidir se realmente valeu a pena ou não. Mas se é uma coisa que você muito quer, vale a pena. Vale a pena, investe sim. A gente desapegou de tudo que a gente tinha no Brasil, a gente de carro, casa, móveis, vendeu tudo. E aí teve a história de que a gente foi roubado na Itália também. Roubaram todos os meus documentos, roubaram tudo. Então, assim, foi muito difícil pra gente o começo mesmo, porque eu fiquei com a roupa do corpo, literalmente. Então, assim, o dinheiro que a gente tinha trazido foi por água abaixo. Aí tem a questão do salão, que eu tinha o salão, e aí na hora que eu fui vender, a dona da casa falou assim, não, eu não vou mais alugar para ninguém o salão, então eu não consegui vender o ponto, então eu perdi o dinheiro do ponto, que eu contava com esse dinheiro. Então, assim, Tudo, meus tudo planos começaram a conta. dar errado, assim, logo quando eu comecei, quando eu tava para vir, só que eu já tava com a passagem comprada, e já tinha desapegado de tudo, já tava na casa da minha mãe, enchendo o saco dela, coitada, né? Então, mas eu não desisti. Eu não desisti. Muito Foi bom. muito difícil. Perdi coisas, perdi contato com pessoas, né? Assim, tô longe da minha mãe, do meu pai, que tem Alzheimer, tá numa fase difícil. Mas, assim, eu acredito que eu consigo ajudar mais agora, né? Porque, assim, qualquer 100 libras que eu mando para lá já é uma grande valia, já vira 650, né? Coisa que eu ralava muito para comprar fralda, remédios e tal. Então, qualquer coisa, assim, é bom. Então, assim, não desista, e faça a coisa certa. Agora, eu vou dar umas dicas também, né? Porque, lembrando que ela é sobre a Também trajetória, também sobre a questão do trabalho, né, que eu exerço, que é cabeleireira. Então, tem muita gente que me pergunta sobre algumas dicas, né? Eu sempre dou dicas para os meus clientes. E uma coisa que eu vejo muito que as pessoas erram muito, não só, eu acho que é em qualquer lugar do mundo, a pessoa busca um profissional somente quando ela vai fazer uma química, né? Que tem a possibilidade de dar errado, né? Vamos dizer assim. Se ela fizer sozinha em casa. Então, quando ela vai fazer uma química ou quando vai fazer, né? Basicamente, essa é a procura. Mas eu sempre falo para as pessoas, gente, procure ajuda também para tratar do cabelo, né? Então, vamos dizer que eu seja uma médica, né? Por mais que você não vá tratar ele comigo, mas me pergunta sobre a receita, né? Pergunta para o seu cabeleireiro, para a pessoa que cuida do seu cabelo, como fazer para tratar e faça, né? Porque a mulher tem muito disso, né? A gente fala assim, vou começar a academia, paga 2 dias lá e não vai nunca mais, né? Paga o mês inteiro e não vai nunca mais, vai só 2 dias. Ou compra um creme caríssimo para passar no rosto, aí passa uma semana inteira, tô arrasando e tal, não sei o quê. E aí no outro dia esquece, no outro também, aí um dia passa, 2 dias não. Então, isso é um erro bem comum, acho que de todas as pessoas. É muito difícil você ser regrado, né, em alguma coisa. Mas para você ter um cabelo bonito, é importante que você também tenha esse mesmo cuidado. É legal que você também tenha uma rotina, né? Uma rotina de cuidado. Então, assim, fazer uma máscara por semana é importantíssimo. E Simone, principalmente deixa eu antes de só você te, vir fazer.
Deixa eu Oi? só te dar um pause aqui, que subiu o tempo e vai parar. Você acha que você precisa de uns 5 minutinhos para você terminar de dar essas dicas? Não, rapidinho, já vou terminar já. É que vai realmente parar, porque a gente podia começar uma live e fazer assim, dicas para cabelo. Então, quem você quer ver dica de cabelo, só vê aquele vídeo rapidinho de 5 minutinhos. Então, vamos entrar com a gente numa outra live, ela só vai falar dica de cabelo e encerrar isso aí? Pode ser? Tá Vai bom, ser bem pode ser. diferente. Mas o recado dela, trajetória, recado de vida tá dado aqui. Nós vamos fazer uma live só assim, dicas de cabelo. E ela vai só dar essas dicas e a gente encerra, tá bom? Um Tá bom. beijo. Ó, vai cair. Por isso que eu te Beleza. parei. 10 segundos. Tchau. Beijo, tchau. Pera, eu vou começar outra agora.